A ação de Eduardo Bolsonaro pode ser vista como um novo capítulo da tentativa de internacionalizar a narrativa da extrema-direita brasileira? E esse pedido do Lindenberg Farias tem fundamento? Bem, primeiro só comentar que o Eduardo fala, isso prova que o STF está sequestrado para a esquerda. O quê, né? Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Foi o líder do PT que entrou com a ação, né? Então ele ali, como sempre, né, o Eduardo Bolsonaro dando interpretações muito criativas para os fatos, né? Com certeza, é isso que você falou, é a tentativa, a estratégia deles de internacionalizar a coisa, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Primeiro, o Eduardo Bolsonaro, ele vende muita fumaça. Ele quer se dar um protagonismo que ele não tem nesse debate. Como a gente falou agora há pouco na África do Sul, né? O Trump está reiteradamente, desde o início do mandato dele, exercendo a pressão ali sobre países que de alguma forma estão tentando articular um mundo multipolar, sair dessa questão da negociação pautada diretamente ali sobre essa pressão dos Estados Unidos, né? E aí nisso entra todo mundo. O Trump está fazendo pressão sobre o Canadá, que é o maior aliado deles e um país muito mais poderoso do que o Brasil economicamente, militarmente, politicamente. Ele está fazendo pressão sobre a Noruega, ali, sobre os países nórdicos, sobre Dinamarca. Ele está fazendo pressão sobre a Alemanha, sobre o Reino Unido. Está fazendo pressão sobre a África do Sul e sobre a China, que a gente está falando. Então o Brasil, né, principalmente com relação a exatamente esse ponto que o Eduardo está tentando forçar muito, que é a questão da relação das Big Techs, né? O Alexandre de Moraes é hoje uma das vanguardas do mundo em tentativa de regular de alguma forma essas Big Techs, que são empresas gigantescas que voltaram aí nos últimos meses a dar um apoio para o governo do Trump, né? Vamos lembrar que o Mark Zuckerberg fez aquele post ali, se realinhando basicamente, acabando com o fact-checking que tinha no Facebook e tal, ficando ao lado, o Elon Musk nem precisa se falar. Então, nesse ponto, é natural que o Brasil passe a sofrer pressões sobre os Estados Unidos. E aí o vendedor de fumaça, Eduardo Bolsonaro, tenta dizer que é ele, né? Que é ele que está pautando isso, quando isso, na verdade, faz parte de uma agenda muito maior que ele e que é natural e que a gente já estava esperando isso há muito tempo e já vem falando, né? Que alguma hora o governo Trump iria se debruçar sobre esse assunto da regulação das Big Techs e hoje o Brasil é uma das grandes ameaças à hegemonia política e econômica americana no mundo inteiro com relação a essas empresas de tecnologia. Então, eu acho até por isso, né, Tarda, vamos agora ao fato, né? O PT, o líder do PT, não é o STF, está pedindo ali uma investigação com relação a ele, acusando ele de ser, bem dizer, um traidor da pátria, está conspirando no exterior contra o interesse brasileiro. Eu acho que o judiciário não vai cair nessa provocação do Eduardo Bolsonaro. O que o Eduardo Bolsonaro quer é isso, é que tenha respostas ali de sanções com ele para ele poder se fazer de vítima e dizer, né, ganhar um protagonismo que ele não tem. Essa relação entre o Trump e sanções e a relação do brasileiro com a Big Tech vai ser levada ali pelo Lula, pelo Itamaraty e o governo Trump. O Eduardo Bolsonaro tenta vender um protagonismo que ele não tem. Vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro é o parlamentar que chorou de emoção, ele estava emocionado quando o Trump citou o nome dele, porque leu num teleprompter com o nome de várias pessoas, mas que não foi nem convidado a acompanhar a posse, viu lá de fora, no meio de uma nevasca. Então não tem esse protagonismo que ele quer aí a toda custa, dando retweet nas coisas de contas que nem seguem ele no Twitter, ali no X, tentar se dar esse protagonismo. Então eu acho que não vão cair nessa pilha aí de dar esse protagonismo para o Eduardo, que ele não tem nesse processo, uma coisa que vai ser tratada diplomaticamente e que já é esperada desde o início do governo ali do Lula. Agora a questão é natural que esse pedido é natural porque diante do que está acontecendo, a institucionalidade brasileira é natural que ela reaja de alguma forma, né? Afinal de contas, é um deputado que não esconde que está morando nos Estados Unidos, né, há algum tempo já, e vivendo de se reunir, tentar ali, ficar batendo na porta de político americano para tentar, de alguma forma, sabotar a institucionalidade brasileira, um ataque contra a Suprema Corte do país, né? A gente teve hoje mesmo, o Eduardo Bolsonaro, ou foi ontem, compartilhou um vídeo em que ele agradece a um deputado americano, ele fala, bato continência ao deputado Corey Mills por ter jogado uma bomba atômica no Brasil. E ele fala isso sorrindo e comemorando. Olha isso, né? O deputado patriota Eduardo Bolsonaro comemora uma bomba atômica no próprio país, porque no final das contas vai... Enfim, então eu acho que o Eduardo Bolsonaro pode sim de alguma forma influenciar, porque afinal de contas é um deputado que não pede muita coisa em troca,
Toda essa articulação dele só tem um único objetivo: evitar que o pai dele vá para a cadeia, que o poder político do clã Bolsonaro seja desfeito pelo judiciário brasileiro. É a única coisa que ele pede em troca, e oferece muita coisa para os Estados Unidos. Fica muito patente que um governo Bolsonaro ou bolsonarista que volte ao poder vai seguir rezar a cartilha dos americanos totalmente de uma maneira extremamente fiel e pedindo muita pouca coisa em troca. Então, é muito vantajoso para os americanos ter um Eduardo Bolsonaro, é claro, mas, repito, acho que ele não tem esse protagonismo todo nessa história. O interesse é outro. Natural que a institucionalidade brasileira reaja, mas eu não acho que vão cair nessa pilha, não, Tardão. O mais provável, a gente vai ter a mesma coisa das outras vezes. O Moraes vai encaminhar para a PGR, perguntando o que você acha. A PGR vai dizer que não e vai se arquivar isso aí, como a gente já viu outras vezes.